Está no ar mais um episódio do Resenha Cast e hoje com um convidado para lá do que especial. Afinal de contas, tenho a honra de conversar com o grande jornalista da história de Governador Valadares, Carlos Albuquerque. Carlinhos, popularmente conhecido pelas pessoas mais próximas, muito obrigado desde já por ter aceitado o convite e é uma honra ter você aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é uma honra mais uma vez conversar com você. Já conversei com você algumas vezes. Sim. Na TV, né? Exatamente. No Instagram. Exatamente. E agora isso aqui vai sair onde? No YouTube. No YouTube, beleza. Vai ficar faltando Facebook. Exato, Spotify. Twitter, TikTok, tem mais coisa pra gente fazer. Então. Com certeza. E Carlos, todo mundo em Valadares praticamente te conhece e sabe o quão grande a sua figura é para o jornalismo de Governador Valadares. 1,70 m apenas. Embora eu já sei que você vai falar que não é por aí. Mas enfim, eu estou falando. Mas eu tenho uma curiosidade. E é uma pergunta que eu nunca te fiz. Quem é Carlos Albuquerque? Rapaz, viu? Carlos Albuquerque é um cara que foi desmembrado de Carlos Augusto de Albuquerque. Porque eu era Carlos Augusto, depois virei Carlos Albuquerque. E existe o Carlos Augusto de Albuquerque, aí tem o Carlinhos, sim. Mas tudo a mesma coisa mesmo. Não tem simples, não tem mistério, não. Eu acho que eu não tenho muito mistério, não. Sim. Não tenho. Eu sou um cara que gosta de viver por aí afora, sabe? Vivendo, né? Um dia de cada vez. Não vou dizer que eu não faça planos. Sim. Quem é que não faz planos? Pelo menos durante o dia você faz. Hoje à noite exatamente. Eu vou, né, em tal lugar. Vou assistir a tal filme, vou ouvir tal música, vou sair para um boteco para conversar com alguém, mas os meus planos são assim, não tenho planos gigantescos, grandiosos. E é isso. Carlinhos, o jornalismo tem passado por uma transformação. E você, pela qualidade que você tem dentro da profissão e, acima de tudo, pela experiência que você já adquiriu no jornalismo, como é que você tem visto esse movimento de transformação? É um movimento de transformação e o mais interessante é porque em algumas transformações você sabe no que elas vão dar. Você está lá fazendo um bolo em casa, você está transformando aquela massa, você sabe que se você fizer tudo direitinho, colocar no forno na temperatura correta, vai sair um bolo ali, comestível, sim. Comível, como a gente diria. Mas o que a gente vive já há algum tempo, né, nós estamos no olho do furacão, é difícil saber onde vai dar para a profissão do jornalista, como é que vai ser. Eu costumo dizer hoje, né, como eu falei para você, eu gosto do hoje. Hoje, o que eu acho interessante é que, grosso modo falando, a mesma tecnologia que poderia ameaçar o jornalista é a que lhe dá legitimidade. Sim. Por causa das fake news. Então, uma atribuição que o jornalista acaba de tomar para si, e é uma coisa, parece que não, mas é uma coisa nova, que é o correr atrás de determinada notícia para descobrir se ela é falsa ou não. E isso não é simples. Exatamente. Isso dá muito trabalho. Antes, você tinha a missão de vou buscar onde está a verdade. Você achava o fato, era verdade, você publicava, né, ouvindo todos os lados, era essa nossa missão. Fácil, entre aspas. Agora não, agora apresenta-se um fato para você, e vai te chegar de diversas formas, no WhatsApp, numa postagem qualquer, e você vai olhar e vai falar assim, será que isso é verdade? Aí você vai começar a sua árdua missão, sim, de descobrir e, se for o caso, desmentir essa notícia. Então, uma coisa, é uma missão que chegou para a gente e já topamos a parada, fazer o quê? Sobre essa questão das fake news, do trabalho do jornalismo, a tecnologia, isso me dá a ideia e faz com que eu possa lembrar da pandemia, especialmente nos períodos mais agudos. E você, inserido dentro de uma grande redação do principal veículo de comunicação de Governador Valadares, como é que foi ali em março de 2020
até o final de 2021, início de 2022? Olha, houve episódios que eu diria até engraçados, alguns mais dramáticos, mas alguns engraçados, né? Tipo, você está na padaria e... De máscara já? De máscara, e uma senhora chegar e falar assim, quando é que vocês vão parar de inventar que as pessoas estão morrendo de Covid? Ela falou isso tranquilamente, como se ela estivesse falando a verdade mais absoluta do mundo. Eu assustar com um pão de queijo na mão, né? Levando o maior susto. E você fica sem ter como responder, porque te pegam de supetão, assim, e você não tem uma resposta elaborada, porque nunca passou pela cabeça que alguém fosse te perguntar isso. E você, olha, o que eu me lembro que eu respondi olha, eu não saio de casa às 6 horas da manhã e passo 9 horas dentro de uma redação apurando, pesquisando, buscando, checando números para mentir, né? Eu não posso fazer isso, não é o meu trabalho, não é o meu ofício, não é a minha missão. Eu não tenho prazer nenhum não teria nenhum prazer em mentir publicamente, assim, para falar algo que eu sei que é mentira. Não sei como que eu faria isso. Então, às vezes a gente deixa de dar uma informação até porque ela não está devidamente apurada e você não quer correr o risco de que mesmo que seja um detalhe, aquele detalhe não seja verdadeiro. Então, eu me lembro desse episódio, mas com o tempo, a situação foi, as pessoas foram vendo que não eram exatamente o que elas imaginavam. E há um outro contexto, né? Porque, por causa do momento turbulento da política, as pessoas misturaram tudo. E aí, mas acho que aos poucos, por exemplo, aqui em Governador Valadares, quem mora em Governador Valadares começou a entender que uma emissora regional, embora ela faça parte de uma rede, elas separaram as críticas, né? Então, as críticas que chegam até nós começaram a ser críticas normais, de todos os dias, os elogios também e tal, e separado. E agora, no contexto, eu vejo o seguinte, Gustavo, que eu tenho orgulho de dizer que a minha emissora está afiliada a uma rede que jornalisticamente fez a opção pelos fatos, fez a opção pela ciência, pela informação científica. Não que a ciência seja infalível, mas naquele momento, se é algo que tem a ver com a ciência, com saúde, com luta pela vida, a quem a gente pode recorrer? A ciência. E eu acho que agora os números estão aí para provar que o caminho estava certo. A vacinação é que fez a pandemia baixar e a gente ter a sensação de que acabou, embora não tenha acabado, mas a palavra mágica é vacinação. E desde o início, as emissoras, eu acho que não foi só a minha emissora, a rede a qual ela é afiliada, não. Acho que a imprensa, de modo geral, não somente no Brasil, mas no mundo, fez essa opção, que era óbvia, inclusive, mas a gente tinha que dizer isso, né? Olha, gente, vamos ouvir a ciência, é a ciência que pode nos valer neste momento. E foi, e é. Sobre a questão do jornalismo e do fazer jornalismo, o que você sente falta no jornalismo no Brasil hoje? O que eu sinto falta? Consequentemente, o que você vê de negativo também na área? Tirando a questão das fake news, que eu acho que você já deixou bem claro. O que eu sinto falta no jornalismo brasileiro é estar lá na formação do jornalista. Quando eu vejo esse novo ensino médio aí, que eu ainda não entendi direito como é que vai ser, não sei se o atual governo também vai voltar atrás em algumas decisões, mas me preocupa esse novo ensino médio, por exemplo. Desculpa, que acabei desbarrando aqui no microfone. Tá em casa. Que a gente... Sabe, me preocupa a gente achar que não precisa de filosofia, que não precisa de sociologia, que isso é uma bobagem, sabe? Isso... E aí, quando a gente vem para o fenômeno das redes sociais, né, quando as pessoas se gabam de não saber,
Tudo bem, é muito legal a frase do Sócrates, né? Eu sei, atribuída ao Sócrates, porque o Sócrates nunca escreveu nenhuma linha, né? Mas atribui-se a ele essa frase, né? Só sei que nada sei. É muito bacana a gente falar isso, reconhecer que nada sabemos. Mas, no outro contexto, né? Como a gente vê as pessoas dando opinião sobre o que não sabem e com orgulho. Mas você tem que respeitar a minha opinião, né? Eu acho que é isso e pronto, acabou. É um negócio bem complicado. E eu acho que o jornalismo ele pode dar uma luz, não a resposta completa. Acho que a resposta completa ninguém dá, nenhum setor dá, nem filosofia, nem sociologia, nem mesmo a ciência em si. Ninguém tem resposta completa, exata, precisa de coisa nenhuma, mas o jornalismo acho que pode nos mostrar um caminho, apontar um caminho nesse momento, né? E eu acho que lá na origem, talvez um pouco antes da faculdade, e aí por isso que eu mencionei o ensino médio, é que os nossos jornalistas eles mereciam e merecem uma formação, eu acho, mais carregada mais carregada de história, mais carregada de língua portuguesa, não no sentido somente gramatical, de regras, mas da língua, da paixão pela língua. Eu acho que o jornalista que não tem verdadeira adoração pela língua portuguesa e toda a complexidade da língua portuguesa, eu acho que ele tem que se perguntar o que ele está fazendo ali. Porque não dá. Como, grosso modo falando, é um médico que não pode ver sangue, né? Então, eu me assusto quando a gente fala assim, o último livro que eu li tem 5 anos. Como? Eu me assusto com isso ainda. Eu me lembro até de conversas que eu já tive com o saudoso Marcos Mendes. Foi seu professor também na Univale? Quando eu entrei na Univale, ele tinha acabado de sair. Nossa, que azar que você deu. Marcos Mendes era um baita de um ser humano, um baita de um professor. E uma vez, a gente conversando, ele falou comigo, Carlos, quem sabe nós estamos errados. E a gente está vindo uma geração que nem vai precisar de livros. E vai, como diria o grande Paulo Freire, há saberes diferentes. Quem sabe os saberes dessa geração não passam pelos livros, nas divagações, né, dos papos. Então, quem sabe? Então, eu também não sou dono da verdade, ninguém é. Mas isso me preocupa. Isso me preocupa. Então, sei lá, alguma coisa que incentive mais a leitura, a própria formação. Para resumir, então, já me alonguei. O que me preocupa hoje, sinceramente, no jornalismo é a formação do jornalista. A formação mesmo, no sentido de direcioná-lo e de ele chegar já a uma redação entendendo que ele não está pronto. A nossa profissão é meio sui generis, né, Gustavo? Porque o jornalista, na hora que ele está prontinho, afinado, ele está na hora de aposentar. Porque você vai perdendo a malícia ao longo dos anos, ou melhor, perdendo não, você vai ganhando a malícia de saber mais ou menos ali, fustigar alguma notícia, fustigar alguma informação, tentar arrancar alguma coisa essencial para a informação, na entrevista. Isso é com o tempo que a gente vai descobrindo esses caminhos, né? Então precisa de muita cancha, de muito campo, de muito jogo. O negócio é esse, que a gente não tem treino. Todo treino nosso já é jogo valendo. Sim. Tá valendo, né? Claro. E a gente vai aprendendo assim, no dia a dia mesmo, né? Então, o que eu vejo é isso. Agora, de errado, eu não diria que há nada de errado. O que eu diria para você é que, neste momento, principalmente, há incertezas. A gente não sabe para onde a gente vai, para onde que vai o jornalismo, como é que ele vai ser. A gente já sabe que aquele jornalismo que existia 10, 15 anos atrás, ele já mudou completamente. Sim. Você olhar para os formatos dos jornais televisivos, você vai ver que quando eu comecei 23 anos atrás, 24 anos atrás, 25 anos atrás, na TV, o apresentador de televisão era uma foto 3x4 que mal mexia a boca, né?
O riso era um risinho muito disfarçado e olhe lá. Né? Piscava o olho quando dava. Porque vinha toda aquela história que o jornalista não pode se envolver com o que ele está de maneira nenhuma, porque senão compromete a imparcialidade. Depois foi se vendo que não é bem assim. A mesma notícia que faz um telespectador dar um sorriso, por que não pode fazer o apresentador dar o mesmo sorriso? Por que ele não pode compartilhar aquele sorriso ou aquela lágrima que seja, ou aquela expressão mais de susto, ou de espanto, ou de indignação? Por que ele não pode compartilhar? Sim. A única coisa que eu vejo é que tem que ser verdadeiro. Eu não posso ser... o jornalista que é personagem, uma hora o personagem cai. A máscara cai, vamos dizer assim, para usar uma expressão batida. Eu acho que tem que ter verdade. Né? É meio como o ator. O ator ele está mentindo verdadeiramente, mentindo com verdade. Sim. Ele está exercendo o papel dele ali, mas ele tem que passar a verdade naquela mentira, senão ele não é um bom ator. Então eu, como jornalista, eu acho que eu tenho que passar a verdade na minha expressão, do jeito que eu falo, do jeito que eu reajo a uma determinada notícia e tudo mais. Algo que eu acho muito interessante e muito salutar dentro da InterTV dos Vales, né, que tem a sede aqui em Governador Valadares, é a mescla que existe na redação. Existem as pessoas mais velhas que já têm anos de profissão, mas em contrapartida existem também as pessoas que estão começando, os estagiários, quem acabou de se formar na faculdade. É um hábito, é uma coincidência ou é algo traçado e planejado? Eu acho que foi uma coincidência que a emissora assimilou, compreendeu e gostou do papel, assumiu. É isso mesmo que vai ser. Aquela que a gente brinca, né, que é uma escolinha, que a gente aprende juntos. E o mais gostoso disso é quando chegam as pessoas e você olha e percebe e você vai vendo. Com o tempo você vai... Né, e é muito gostoso quando você pode virar para uma pessoa como o André Guimarães, por exemplo, e falar, cara, você vai longe. Você vai brilhar, Lorena Vale, você vai brilhar. Né? As pessoas que vão chegando, agora a gente está lá com a Marina Venturoli, e tanta gente que já passou por aqui e que você sente isso. Né? É gostoso demais, cara. E a gente vai aprendendo juntos na construção de textos, a Luana Nunes, puxa vida, né? A Luana, rapidamente, ela foi lá para Goiás, voltou para Varginha, está lá na Globo Minas. Todo dia de manhã a gente vê a Luana ao vivo, quer dizer, a gente conviveu com ela aqui. E todo esse pessoal que chega, a gente vai tendo esse prazer. E você vai arejando a cabeça, porque elas trazem coisas novas. Eu falei da formação lá na faculdade, mas eles também trazem novidades. Sim. Da faculdade, novas maneiras. É o que eu falo. Não dá para... O grande barato é esse, cara, que a gente opina e sem saber se está certo. Eu posso estar totalmente errado no que eu estou falando aqui. Porque as coisas vão mudando e antes da gente entrar no ar, que a gente estava conversando sobre tecnologia, por exemplo, você me perguntou se é avesso a tecnologia. Avesso é uma palavra muito forte. Eu não sou apegado, né, à tecnologia. Mas, por exemplo, uns 5, 6 anos atrás eu falava que eu não queria ter celular e que se eu tivesse não teria o WhatsApp. Como? Eu queimei a língua muito fortemente, né? Então, assim, eu admiro, cara, gente que não tem celular. Até bem pouco tempo, não sei se ele Minha mãe não tem, por exemplo. É mesmo? Não tem. Rosa, como é que você consegue? Eu não sei como é que, por exemplo, o Luiz Alves Lopes, até bem pouco tempo, Luizinho, ele não tinha celular. Eu não sei se ele continua mantendo essa bandeira, mas ele não tinha. E, Carlos, sobre a questão da cobertura jornalística, qual que foi a cobertura que você realizou aqui na cidade de Governador Valadares que mais te marcou? Olha, houve várias, cara, várias, mas eu não esqueço da de 2005, de agosto de 2005, quando houve uma rebelião na cadeia de Governador Valadares, hoje é chamado de Ceresp, né, se eu não me engano, Ceresp. Houve uma rebelião, né, começou num sábado, no finzinho da tarde, atravessou a madrugada de domingo até boa parte da manhã do domingo, quando ela foi controlada. Mas até que a rebelião fosse controlada,
morreram um preso, um policial militar e um policial civil. E eu fui para lá de manhã para render a Samara. Samara Barra tinha passado a noite inteira lá. E eu fui para lá de manhãzinho, 7 horas, 7h30 da manhã. E à tarde haveria um jogo do Democrata contra o Rio Branco de Andradas, decidindo o Campeonato Mineiro do Módulo 2 de 2005. O Democrata precisava ganhar o jogo para ser campeão e voltar. Se ele não ganhasse o jogo, dependeria de outros resultados para subir. Então era um jogo importantíssimo. E foi passando o tempo, e eu esqueci do jogo. Eu teria que fazer o jogo pela rádio e, simultaneamente, eu ia fechar o VT pela TV. E aí, quando deu lá pelo jogo, estava marcado para as 4 horas da tarde. Sim. E, na época, havia um plantão, não sei se você se lembra, era Globo Notícia. Claro. Tinha de manhã, tinha, acho que no meio da tarde, mais para o final da tarde. E o meu chefe na época, o Álvaro Borges, falou, você não pode ir embora enquanto você não entrar lá no Globo Notícia à tarde, que é uma notícia que virou notícia nacional, claro. A rebelião. Rapaz, e foi o tempo de eu entrar ao vivo nesse Globo Notícia. Faltando 5 minutos para as 4 horas da tarde, eu consegui chegar aos arredores do estádio Mahmoud-Abbas, não tinha jeito de carro nenhum passar. Exatamente. Eu fui a pé, correndo, entrando, para mostrar credencial ainda para o pessoal da federação na portaria, para chegar na cabine da rádio. Foi o tempo de ajeitar um pouquinho, tomar um fôlego. O juiz apitou o início da partida, nem escalação eu tinha na mão. E aí? Jogadores do Democrata, tudo bem que eu conhecia Sim, todos, mas do Rio Branco, aí foi Osmar Xavier na época me passando lá rapidamente as escalações para eu poder conseguir narrar o jogo. Então isso me marcou muito pela correria, pelos fatos em si, e ainda durante o jogo, no meio do jogo, estádio completamente lotado, passou o caminhão do Corpo de Bombeiros já com o enterro de um dos mortos. Se eu não me engano, era um dos 2 policiais. Sim. E aí o estádio aplaudiu a passagem do caminhão do Corpo de Bombeiros ali na 7 de setembro. Isso foi muito marcante. Mas, cara, se a gente for falar disso, nós vamos ficar aqui só com essas histórias, porque são muitas histórias marcantes. Uma inesquecível para mim também é da vovó voadora, né, Dona Zita. Ela, em 2003, ela pediu, quando ela fez 83 anos, ela pediu à família dela de presente um voo duplo de parapente. 83 anos. E nós fomos cobrir essa reportagem para o Fantástico. E foi muito legal. E na hora que eu me lembro de uma cena que ela estava lá se preparando para pousar e ela sentou numa pedra, olhando aqui para a cidade de Governador Valadares, olhando ali para a Ilha dos Araújos, Rio Doce, Baixo São Pedro, tendo aquele visual maravilhoso. Sim. Lá da rampa. E ela ficou meio introspectiva. E eu pensei com os meus botões, quando a gente faz julgamentos errados, é maravilhoso quando a gente quebra a cara, né? E eu olhei para ela e fiquei pensando, acho que essa pauta vai cair, ela não vai voar. Aí cheguei perto dela, falei assim, que vergonha, cara, que vergonha. Perguntei para ela, a senhora está pensando em desistir? Ela olhou para mim e falou assim, meu filho, eu não sou mulher de desistir de nada, eu vou voar. E voou. 15 minutos que ela delirou lá no ar, delirou lá no céu, chegou lá na área de pouso, ela recebida pela família com bolo de aniversário e tudo mais, foi maravilhoso. E quando eu vim para a Inter TV dos Vales em 2017, a minha primeira reportagem foi revisitar essa reportagem. Ela já tinha morrido, mas em homenagem a ela, eu, um cara mais medroso que eu conheço, voei em homenagem a ela, né? Cheguei lá, em homenagem à Dona Zita, a memória dela, eu vou criar coragem. Moisés Sodré Moca, o mesmo que voou com a Dona Zita em 2003, nossa, voou comigo em 2017, olha 14 isso. Anos depois. Foi legal isso. E vai, claro. Por aí vai. Carlos, como é que você tem visto, como é que você vê o jornalismo esportivo atual? O jornalismo esportivo, desde sempre, o jornalismo esportivo ele já chega quebrando paradigmas, né? Porque você mexe com paixões. Exatamente. E uma coisa que eu vejo que mudou e tem mudado, e isso é muito bom,
é aquela quebra de paradigma de que um dos paradigmas de que o jornalista esportivo não pode torcer para time nenhum. O grande Armando Nogueira uma vez escreveu: jornalista que não torce pelo seu time do coração deveria cobrir ensaio de ópera. Não deveria nunca fazer esporte, porque esporte é paixão. Você mexe com paixões, agora você tem que estar preparado para isso. Você tem que assimilar os golpes. Eles vão te xingar o dia que você vai falar. As pessoas confundem muito. Às vezes o telespectador, ou o ouvinte, ou o leitor, o internauta. Sim. Internauta, quando eu não falava, essa palavra está fora de moda. Né? Exatamente. Porque ficou tão comum, né? As redes sociais, ficou tudo tão democrático que ninguém mais usa essa palavra. Internauta delimitava muito, né? Mas aí, de vez em quando, confundem uma opinião com fulano de tal está falando isso, porque aí você entende por que as emissoras lá atrás orientavam e às vezes até proibiam que o jornalista se declarasse: eu torço para time X, eu torço para time Y, exatamente para poupar esse cronista esportivo desse tipo de julgamento. O Gustavo está falando que o Cruzeiro jogou mal porque ele é atleticano, né? Mas depois você tem que bancar também depois, né? Quem faz essa opção por não declarar o time, sim, beleza, tá de boa. Mas o cara que veio num programa de televisão e falou o time pelo qual ele torce, ele tem que estar preparado para bancar o ônus, né? Depois. Então, eu, por exemplo, quem me conhece sabe exatamente para qual time eu torço. Eu não fico repetindo isso todo dia na TV, sim, porque eu gosto de brincar com o fato de que muita gente ainda não sabe. Então eles mandam mensagens para mim lá, eu recebo mensagens maravilhosas, assim, do tipo: Carlos não consegue esconder que ele torce pelo time X. E o cara tá totalmente errado, né? Então, muito legal. Eu gosto por causa disso apenas. Não tenho nenhum... Quem me conhece, quem já foi nas minhas redes sociais, quem já me viu na rua, exatamente, então não tem problema nenhum. Como é que você vê a inserção dos YouTubers, que muitos já transmitem jogos? Tivemos aí uma Copa do Mundo que teve muitos jogos sendo transmitidos dentro de um canal no YouTube. O próprio Campeonato Paulista, a gente, desde o ano passado, se eu não me engano, você acompanha jogos dentro de um canal no YouTube. Como é que você vê a inserção do YouTube nas transmissões esportivas e desse novo jeito de fazer comunicação mais nichada para um público? Quando eu falo um público, é em relação a uma torcida específica, com os influencers da moda. Vamos lá, vamos por partes. O YouTube transmitir futebol ou qualquer outro esporte, maravilhoso. É um espaço a mais. O jornalista que reclamar disso está jogando contra si mesmo, está abrindo campo. É mercado, tecnologia, vamos nos adaptar. Maravilhoso, cara. Acesso. Quantas vezes eu recorro ao YouTube para ver lances antigos, lances atuais, lances de ontem à noite, de anteontem à noite. É maravilhoso, é muito bom. Isso aí não tenha dúvida nenhuma. Agora, eu tenho dificuldade, por exemplo, como telespectador, para poder ter, como é que eu vou te dizer, para suportar um narrador narrando o tempo todo somente com o viés de um determinado time. Para não ser hipócrita, eu diria para você que a gente faz isso até a página 2, já faz isso há muito tempo. Por exemplo, eu transmito os jogos do Democrata pela rádio há 35 anos. Então, o Democrata jogou com Vila Nova um dia desse aí. Vila Nova ganhou por 2-0. Eu narrei os gols do Vila Nova como se eu estivesse narrando a morte da minha mãe, né? Chutou, bateu, Vila Nova, gol. Sim. Dá vontade de xingar até, né? Na hora. Mas você mantém gol do Vila Nova. Não vejo problema nenhum nisso, porque se você gritar, esgoelar, você tem que lembrar que está narrando para torcedores do Democrata. Isso para mim é já muito sedimentado já na minha cabeça. Já tive problemas, já tive questões com isso. Como é que eu faço na hora da narração do gol? É diferente, por exemplo, se eu estou numa rádio de penetração nacional. Imagine você
né? Você narrando um Atlético e Cruzeiro e você vibrando mais num gol do Atlético do que no gol do Cruzeiro, numa rádio que você sabe que está sendo ouvida no estado inteiro, no Brasil inteiro. Não dá. Então, Sim. quer dizer, você tem que ter noção de onde você está, para quem você está falando. Então, eu entendo que o narrador que foi contratado para poder transmitir jogos somente daquele time, ele vai torcer para aquele time. Tudo bem. Agora, quando isso fica muito excessivo, mas você acaba acostumando também, né? Então, tem isso. Eu tenho dificuldades ainda para assimilar. Mas eu sei que existe, está aí também, é mais um nicho, como você disse, né? Tudo bem. Jornalismo mineiro, como é que você tem visto? Você fala de modo geral? Exatamente. O jornalismo mineiro sempre teve grandes nomes, né? Sempre revelou grandes nomes em todos os setores, rádio, jornal impresso. Carlos Drummond de Andrade era jornalista, cara, né? Aliás, grandes escritores brasileiros foram jornalistas. Dizem até que, muita gente diz que Os Sertões, de Euclides da Cunha, foi o primeiro livro reportagem da história do Brasil. É um livro com muita característica de jornalismo. E aqui em Minas Gerais, a gente tem grandes nomes. A gente falou agora de Governador Valadares. Governador Valadares teve um sujeito chamado Marcondes Tedesco, né? Daqui saiu o Luiz Gustavo, o Biló, Aguiar Júnior, saiu há pouco tempo. Nós temos jornalistas, o Parajara dos Santos, né? Nossa, vou cometer injustiça aqui se eu ficar citando, não. Já cometi, porque, né, já ficou muita gente aí no meio do caminho, né? E pessoas que fizeram a diferença, que fizeram diferente, que brilham, que brilharam. Isso aí E o trabalho que é feito em Minas Gerais, na cobertura esportiva, por exemplo, lá em Belo Horizonte, de Atlético e Cruzeiro. O Estado de Minas, que é um jornal que sobrevive no impresso até hoje, né? Exatamente. Isso aí é uma façanha, né? Grandes jornais brasileiros acabaram não conseguindo segurar o jornal impresso. O Estado de Minas está aí firme e forte. Vemos o grande Roberto Drummond também, é outro nome que vem à cabeça. Cara, então é uma boa escola de jornalismo, né? Chico Pinheiro, gente. Chico Pinheiro, que não é mineiro, você sabe, Sim. né? De nascimento, mas é mineiro. Vai falar para ele agora que ele não é mineiro. Então, e é isso. Minas Nossa Senhora, um nascedouro de grandes jornalistas, né? Carlos, nos últimos anos, especificamente há 10 anos exatamente, 2013, e aí você pode me corrigir se eu estiver errado. 2013, o que eu estava fazendo em 2013? Deixa eu lembrar, fala aí. Março de 2013. Nós tivemos, né, um certo crescimento dos famosos e tidos e havidos jornalistas políticos, comentaristas políticos que atuam em rádios, TVs e principalmente na internet. 2013 são as manifestações. Exatamente. Sim. Juntamente, claro, com essa efervescência política que o Brasil passou a conviver de 2013 para cá. É claro que tivemos, obviamente, outros períodos históricos para a história do Brasil, mas de 2013 para cá, pelo menos essa nova geração dos últimos 30, 40 anos, passou a conviver com um momento mais conturbado politicamente falando, sem aqui colocar o lado A, lado B. E, consequentemente, como eu disse, surgiu vários e vários analistas políticos, comentaristas, e isso tem acontecido constantemente ainda nos dias de hoje. Como você vê isso e se você acha que isso tem sido salutar para o debate público brasileiro em relação ao jornalista ter um lado político, independentemente de qual seja, e não fazer jornalismo, e sim militância política, independentemente do lado? Como é que você analisa Veja isso? bem, E se você concorda? Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: militância política não é nenhum crime. Ninguém está cometendo crime algum se fizer militância política. Ponto. O problema é fazer militância política sob a veste, né, uma vestimenta de jornalismo, querendo passar que aquilo é jornalismo. Esse é o ponto. Aí é complicado. E nem sempre o público, às vezes o público está muito desavisado sobre isso e acaba embarcando em situações
muito difíceis. E a outra questão que eu vejo é como se democratizou o acesso, isso é bom, né? Claro que é bom. A tudo, todo mundo hoje em casa liga uma câmera, um microfone, faz um vídeo e opina sobre o que ele quiser. Aí vem um problema, porque muita gente até hoje usa as redes sociais achando que ele é obrigado a opinar sobre tudo. Você não é obrigado a opinar sobre tudo. Você pode opinar sobre o que você quiser, mas você não é obrigado a opinar sobre tudo. Então o cara tá lá, tem uma reportagem sobre o MasterChef, né? O cara já vai lá e fala assim, na minha opinião, eu acho que esse prato não ficou gostoso. Cara, pelo amor de Deus. Quem é você para poder falar isso? Meu Deus, né? Quer dizer, então assim, eu acho, isso às vezes é de dar risada, mas às vezes não. Às vezes o negócio fica muito sério, porque as pessoas acreditam veementemente, sem questionar, talvez estejam até certo ponto viciadas da maneira como assistiam televisão, porque muitas vezes a gente assistiu televisão sem questionar nada, até pelo formato, né, unilateral. E agora não, as pessoas, você está na metade da frase, ela já discordou, ela já começa a te xingar ali mesmo. Por favor, gente, não xingue agora a gente. Pode xingar depois. Exatamente. Mas às vezes no meio, você nem terminou, a pessoa já está lá, não, esse cara aí, já entendi a dele, ele é assim, assim, assado, ele é da corrente A, da corrente B, ele não sei o quê. Rapaz, então é muito complicado, mas eu acho que é um processo que está, por ser muito novo, o que mais antes dessa efervescência toda, eu me lembro, em 2013, a minha filha tinha 14 anos. E eu me lembro que ela me pedia, pai, me dá um tablet. E eu me lembro que eu falava, a pergunta que eu fazia para ela, para que você quer um tablet? Porque não sei o que. O que sempre me preocupou, não sei se isso é coisa de gente que está ficando velho, mas você quer um tablet para qual conteúdo? O que me preocupa hoje, Gustavo, são os conteúdos. Você quer opinar sobre as coisas? Então corra atrás da informação, aprofunde, questione, procure, pesquise a fundo. Muita gente acha que fazer pesquisa é abrir um site de buscas, na primeira informação que ele acha, ele já pesquisou. Não, pesquise mais um pouquinho, aí sim, talvez você se torne especialista, sim. Eu, por exemplo, não sou especialista em coisa nenhuma. Aliás, é a melhor definição que eu já vi na minha vida sobre jornalista. Jornalista é aquele cara que sabe um pouquinho de cada coisa e profundamente de coisa nenhuma. Mas né? Porque a gente transita por várias áreas, pela economia, pela cultura, pelo social, pela área de polícia, esporte, mas especialista não sou em coisa alguma, né? Agora, quem é especialista Agora, mesmo quem é especialista e quer fazer jornalismo, ele tem que entender que o jornalismo tem a questão de ouvir os dois lados. A relativização que a gente aprende na faculdade. Muitas vezes o fato não é como ele se apresenta para você da primeira vez que você viu. Você chega num acidente de trânsito, por exemplo, a hora que você desce do carro da TV e vê a cena de 3 carros lá batidos e amassados, você já é perito ali, né? Você desce perito do carro. Nossa, olha que coisa que aquele carro fez, veio na contramão, nossa senhora. Aí na hora que chega o perito, não é nada daquilo que você imaginou. Nada, porque o perito está preparado para poder fazer a perícia. Você, jornalista, não. Então, fique na sua, espere o perito chegar e dar a versão dele, nem diria versão, mas o resultado do trabalho dele, e você fala isso aí, informa o que o perito te falou. Aí sim. Então, o jornalista depende muito de outros especialistas para ele falar sobre especialidades. O que me preocupa é isso, cara, sabe? É você se preparar para não sair falando aí pelos cotovelos e tal, dando opiniões das quais você vai sair. Eu conheço gente que já se arrependeu de muita coisa que falou nas redes sociais, gente que corre atrás até hoje para apagar coisas, para apagar, né, coisas
que publicou e que se arrependeu. Nossa, como eu... Às vezes, rapaz, quando eu vejo matérias antigas minhas de 20 anos atrás, eu falo assim, meu Deus, como é que eles me deixavam no ar com esse cabelo, com esse... Meu Deus, né? Agora você imagina, nas redes sociais Sim. ficam lá, eternizadas, né, praticamente. Então você tem que pensar nisso, né? As pessoas têm que pensar. Eu acho que muita gente não pensa. Para encerrar nosso bate-papo, desde já te agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite e ter me dado a honra e a oportunidade de conversar com você sobre tantos assuntos. Um jogo rápido e que você vai classificar ou caracterizar o que eu vou te falar. Cara a cara, Marília Gabriela? Exatamente. Com apenas Vamos lá. uma palavra. Sim. Podemos começar? Podemos. Pode falar sobre tudo? Essa pergunta. Pode. Pode. Perguntar não ofende, é o ditado popular. Luísa. Uma palavra só? Amor. Jornalismo. Paixão. Política. Necessária. Democrata. Rapaz, que uma palavra que define democrata, hein, cara? Rapaz, democrata pra mim é resistência. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro é um sinônimo de... A definição de Atlético Mineiro pela toda a história do time, a relação do time com a torcida não pode ser outra a não ser passionalidade, quase paixão, mas é uma paixão passional. Cruzeiro. Cruzeiro, rapaz, vamos dizer para você que pela história do time toda, é uma contradição com o momento financeiro atual, riqueza. Governador Valadares. Um nome equivocado, é só uma palavra só? Fique à vontade. Um nome Tô em casa. equivocado, não podia ser Governador Valadares, tinha que ser Porto das Canoas ou Figueira. Não dá. Governador Valadares, o cara era um interventor e só assinou, ainda mudaram a data, porque a data de emancipação de Valadares não é 30 Exatamente. de janeiro. Bem lembrado. Mudaram a data só para o cara vir aqui. Não, cara. Porto das Canoas é tão lindo, cara. Figueira é tão lindo. Eu sei que ninguém vai topar essa altura Sim. do campeonato, né? Ia dar muito trabalho mudar o nome. Talvez não, mas não. Nome equivocado. Mamudão. Não faz jus ao nome no aumentativo. Mineirão. Não faz jus ao nome aumentativo. Deixaram de priorizar o futebol. Uma rua de Valadares. Uma rua de Governador Valadares? Prudente de Moraes. Não pelo Prudente de Moraes. Pelo significado. A rua antiga. Tem casa, tem porta antiga lá que sobrevive ainda da década de 1940, 1950. Acho aquela rua, ela traz um saudosismo maravilhoso, assim. Um ano da sua vida e o porquê. Um ano da minha vida? 1999, ano do nascimento da minha filha Luísa. Quando você falou que ela tinha 14 anos em 2013, eu já sabia que você ia responder em 1999, fazendo as contas. Um amigo. Um amigo? Rapaz, o meu irmão Romilton, que morreu de acidente de bicicleta em 1987, aos 14 anos de idade, na bicicleta que eu dei para ele. Era um irmão que eu tinha uma afinidade impressionante. Uma amiga. Uma amiga? Rapaz, agora eu fico... É complicado porque você pode, né, causar assim... vamos para não complicar? Sim. A minha filha é muito minha amiga, nós somos muito cúmplices. O que irrita Carlos Albuquerque? O que me irrita? Rapaz, eu vou dizer para você que me irrita. Eu me irrito quando eu não durmo bem, por exemplo. Eu fico irritado comigo mesmo. O que te deixa triste? O que me deixa triste é a situação de miséria de muitos brasileiros. E sobre a situação de miséria de muitos brasileiros, um problema de Governador Valadares que te chama mais a atenção?
Buracos na rua. Além dos buracos, porque toda vez que eu pergunto isso pra alguém, é a mesma resposta. Além dos buracos. Buracos na história de uma cidade que que deveria se preocupar mais em preservar a história, os casarios, muita coisa já se perdeu, tem pouca coisa de pé. E eu acho que o governador Valadares, na hora que se der conta, acho que talvez se preocupasse um pouco mais em preservar a memória. Um grande nome da cidade de Governador Valadares. Um grande nome da cidade de Governador Valadares, Alpiniano da Silva Filho, Tim, que faz no peito, na raça, um festival de jazz maravilhoso que traz grandes nomes a Governador Valadares, um dos fundadores da fantástica torcida organizada Pantera Cor de Raça. Tim, que é o Alpiniano de Silva Filho, o Reinan, o Nego e Edmilson Rodrigues. Esses 4 da arquibancada metálica de 1980, era uma palavra só, né? Fica 1988. Tá acabando. Pensaram, se o Democrata tivesse uma torcida organizada, vamos fundar? E o Democrata estava na 2ª divisão, quando eles tiveram essa visão. E o nome que o Tim criou é maravilhoso. Hulk. O do filme ou do futebol? Do futebol, obviamente. Pelo amor de Deus, filme. Hulk é um super-herói atleticano, não existe outra definição para ele. Tardelli ou Ronaldinho Gaúcho? Tardelli ou Ronaldinho Gaúcho? Nossa, os dois jogaram juntos no mesmo time. Rapaz, se você perguntar isso para um atleticano, ele fala para você assim, pode ser o Ronardelli. Pode ser? Ronardelli. Vitor ou Reinaldo? Isso aí não é muita covardia, cara. Eu sei que você vai se sair bem. Muita covardia. Muita covardia. Rapaz, o Reinaldo não perde o lugar dele na história. E o Vitor também não, cara. Os dois são... Se alguém quiser entender a história do Atlético, tem que passar pelos dois, velho. Não tem jeito. Um clássico marcante. Um clássico marcante? Um Atlético Cruzeiro de 1996, eu estava na geral do Mineirão com 87 mil pagantes. Um jogo daqueles em que o Paulinho McLaren faz o gol e sai provocando a torcida do Atlético. Eu estava na geral. Havia um cara que eu nunca vi na minha vida. Ele tava e não viu depois? Nunca mais vi também. Ele estava com um bebê no colo, ele já estava chapado. E num determinado momento ele falou assim para mim: segura meu filho aqui que eu vou no banheiro. Rapaz, deu 15 minutos, esse cara não tinha retornado do banheiro e eu tava com o Cláudio, amigo meu, eu virava pro Cláudio e falava assim: Cláudio, e se agora? Esse cara não voltar, velho, 20 minutos, 25 minutos, e o cara não voltava do banheiro, eu desesperado. Aí, meia hora depois ele voltou e falou: muito obrigado pelo meu filho e tal. Na hora que o time dele fez o gol, ele me abraçou como se eu fosse o melhor amigo dele, me jogou pra cima. Falei: rapaz, só o futebol pra fazer um negócio. Título do Atlético marcante. Um título do Atlético marcante? Eu acho que 2013 a Taça Libertadores, né? Um título marcante do Cruzeiro. Um título marcante do Cruzeiro, para mim, que acompanhei e torci como louco pelo Cruzeiro, 1996, eu morava no BNH de São Pedro. Onde eu moro hoje. Onde você mora hoje. Eu vi no bar lá, onde hoje é outro bar, é outro dono, mas Dani. naquele bar lá, exatamente, eu vi lá esse jogo. Que bacana. Cruzeiro e Palmeiras. O Palmeiras tinha um time quase imbatível. Eu me lembro do comentarista... ele está perdoado porque o nosso comentarista, quem mexe com esporte fala bobagem mesmo, né? E na hora que o Palmeiras entrou em campo, na transmissão da TV, focaram na taça, na Copa do Brasil em si. E ele falou: tá aí uma Copa que dificilmente hoje sai do Parque Antártica. O Palmeiras já está com a mão nessa taça. Né? E aí o Cruzeiro tinha... O Palmeiras tinha um time fantástico, mas o Cruzeiro tinha Marcelo Ramos, tinha Palinha, Roberto Gaúcho. Dida. O que o Dida pegou nesse jogo foi um negócio maluco. Nonato. E o Veloso também fez grandes defesas, porque o Cruzeiro ganhou lá de 2-1, mas poderia ter feito mais gols também. Não foi só o Dida que defendeu, não. O Palinha perdeu e tal. 1-1 no Mineirão.
1-1 no Mineirão. Por isso que o pessoal do Palmeiras achava que estava ganho. É que você falou que foi 2-1 no Mineirão. Não, 2-1 foi lá. Isso, São Paulo. O Cruzeiro ganhou 2-1 do Cruzeiro, foi lá. De virada. E sim. quem era o técnico? Lever Coupe. O cara mais sensacional do futebol, rapaz. Cara, eu me lembro da história do Burro. Você conhece a história do livro dele, do Sim, Burro Sem Burro, Sorte? sim. Que é maravilhoso, Burro né? com sorte. Burro com sorte, exato. Sem sorte. O tchan do livro é com sorte. O Burro com sorte... Ah, rapaz, senão eu vou ficar contando isso aqui, você deixa para outro podcast, porque é maravilhosa a história do Burro. Mas eu não esqueço da entrevista dele em 2014, quando o Atlético ganhou do Flamengo de 4-1 na Copa do Brasil, depois de perder lá no Rio por 2-0. Na entrevista coletiva, os repórteres todos em cima do Levi. Qual a explicação que você tem para essa virada sensacional do Atlético? Como é que foi? Fala do esquema. Ele virou e falou assim: explicação? Pergunta para essa torcida maluca, porque essa torcida que empurrou, que treinou o time, esses jogadores meus são irresponsáveis. Eu mandando eles voltarem e eles atacando igual loucos. Cara, legal. Que coisa maravilhosa, que sinceridade, que coisa bacana, que falta ao futebol, né? Porque numa época do... Eu acho que nem é por causa do politicamente correto, não. É porque os treinadores são muito também orientados pelos, né? Media Não training. faz isso, não fala aquilo, não desagrada fulano, fique bem com todo mundo. Aí ficou chato, né? E eu gosto de entrevistas com Muricy Ramalho, eu gosto com entrevista do Emerson Leão, com Levi Coupe. Eu gosto de entrevista com o Cudê. Sabe o que o Cudê fez comigo agora? Quero saber. Agora, recentemente, lá em Ipatinga, eu estava na transmissão de Ipatinga e Atlético, e antes estava muito calor em Ipatinga. E antes do jogo, eu fui gravar a entrevista com ele para a transmissão da Sport TV e perguntei para ele assim: Cudê, e aí o calor te preocupa? Não. O portunhol dele ainda está meio difícil a gente entender, mas deu para entender que ele estava preocupado mais ou menos. Acabou o jogo, eu fui para a entrevista coletiva. E perguntei para ele, primeiro, Cudê, antes do jogo você estava preocupado com o calor aqui do Ipatingão? Ele falou, não, eu não preocupado. Você estava preocupado, eu não. Acho sensacional isso, cara. Isso faz falta. Né? Porque eu acho, Gustavo, você perguntou agora há pouco sobre a imprensa esportiva, futebol, cara, é pra gente se divertir, a gente não pode levar tão a sério. Né? Eu acho que às vezes... Nós, que às vezes lidamos com o futebol, a gente leva o futebol a sério demais. E o torcedor que mata e morre por causa de futebol é porque eu acho que ele não entendeu nada. O torcedor que mata e morre por causa de futebol não é torcedor. Não vai falar que é apaixonado pelo time, porque não é. É porque está totalmente equivocado, né? Tristemente equivocado. Futebol não é para isso. Futebol é para a gente se divertir, zoar, brincar, festejar, chorar, rir. Para fechar, 3 grandes jornalistas do Brasil hoje. 3 grandes jornalistas do Brasil hoje. Sônia Bride. Que repórter. Acho espetacular agora nessa reportagem, na cobertura da tragédia do crime contra os Yanomamis. Ela fez reportagens maravilhosas, sensacionais, comoventes. José Hamilton Ribeiro, que está na ativa ainda aí, né? Li também o livro dele. Globo Rural, né? Para quem não ligou o nome à pessoa. Sensacional. Que história, que presença, que texto, que postura. E eu não posso deixar de... cara, aí já ficou difícil para mim de novo, tá vendo? Eu gosto muito do texto do Pedro Bassan, sabe? Acho sensacional. Para ficar no canal, né? Para ficar na imprensa televisada. O estilo de apresentação de jornal do Chico Pinheiro, que eu adoro, né? Quando eu crescer, eu queria ser igual a ele. Chico Pinheiro, para mim, é sensacional, sabe? A irreverência, a espontaneidade. Que apresentador, cara. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Tamo junto. Obrigado mais uma vez. Marca outro. Claro. Será um prazer conversar com você mais uma vez. Está mais aqui, né? Mais um episódio do Resenha Cast com esse grande amigo, grande pessoa e esse grande profissional, Carlos Albuquerque, um dos grandes jornalistas da história da nossa cidade de Governador Valadares. Obrigado mais uma vez, Carlinhos. E eu vou ficando por aqui e até uma próxima. Fui!